Amada igreja, Deus não está atrás de gente perfeita, Ele está atrás de gente sincera, amém? Deus procura pessoas sinceras, Deus procura corações sinceros. Sinceridade significa sincera. Essa palavra, ela veio lá atrás, ela surgiu há muitos anos atrás, lá no início, né, de tudo. E como é que surgiu essa palavra? Os artesãos, eles fabricavam os vasos, e esses vasos, os vasos de maior valor, eles eram reproduzidos para quê? Para o armazenamento de água, suco, enfim, para a própria sobrevivência, já que nesse local aqui, a água, ela tinha uma certa escassez, amém? Então, como é que funcionava? Ele tinha todo um trabalho para fazer aquele vaso, o melhor vaso possível, para que não houvesse nenhum tipo de rachadura, para que aí sim, aquele vaso seja usado para armazenar água, amém? E os vasos que tinham uma certa rachadura, tinham ali uma micro rachadura e tudo mais, eles eram usados para armazenamento de cereais, de coisas, então eles não tinham tanto valor assim. Vocês estão conseguindo entender? Então o que acontecia? Os artesãos, eles usavam uma cera, quando o vaso dava uma rachadinha, para tapear aquilo ali, tá? Então eles usavam aquela cerinha, só que você olhava o vaso estava perfeito, estava lindo, maravilhoso. Só que se você comprasse vaso e colocasse água, ou algum suco, alguma coisa dentro, com o tempo, aquela cera começava a umedecer e aquela água começava a vazar. Então você perdia tudo aquilo que você queria armazenar. Então, tinha um selo que eles fizeram, que era sine cera, que significava sem cera. Então o vaso que tinha o selo sine cera era um vaso que tinha um valor maior, era um vaso sem cera, era um vaso onde não tinha rachadura nenhuma, não tinha nada que ocultasse ali, sabe, uma micro, enfim, uma micro rachadura ali, vocês estão me entendendo? Então era sine cera. O vocabulário passão tem um significado muito mais elevado. Sincero, como a sinceridade, né? É aquele que é franco, leal, verdadeiro, que não oculta, que não usa disfarces ou dissimulações. Então esse era o objetivo. O vaso que não tinha cera era um vaso que ele era no real, ele era sincero, entendeu? Ele não tinha problema algum, amém? E aí a palavra, ela começa, né? Uma pessoa sincera é aquela pessoa que é franca, que é leal, que é verdadeira, que não oculta, que não usa disfarce e nem dissimulações, amém? Então o que isso nos traz? Sabe, você não precisa esconder aquilo que você é para Deus. Quando você se achega a Deus, você não precisa, sabe, esconder as suas rachaduras com uma cerinha. Você tem que ser, para se achegar a Deus, você tem que ser o quê? Sincero, verdadeiro. Você tem que ser uma pessoa aberta, sabe por quê? Porque Deus é aquele que conhece e sonda nossos corações. Deus é aquele que sabe como somos no nosso interior. Então não há motivo nenhum, se você se achegar para Ele, em vez de você bater real daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem experimentado, daquilo que você tem viciado, daquilo que você consegue enxergar como fraqueza dentro de você, não tem por que você tentar esconder algo de Deus, não tem por que você pegar uma cerinha e ocultar, e você não ser verdadeiro com Deus, amém? Olha o que a palavra, ela fala em Hebreus capítulo 10, versículo 19 até 22, não precisa abrir. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Preste atenção aqui, o que era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo era o lugar que só o sumo sacerdote entrava após um ano de preparação. Era um lugar onde ele não podia ter cera, era um lugar que ele tinha que entrar de forma aberta. E se ele tivesse, sabe, ocultando algum pecado, o negócio era tão sério, a forma como Deus se relacionava, que amarrava-se uma corda ao sumo sacerdote, e ele entrava no santíssimo lugar, um lugar que só ele tinha acesso, então só ele podia entrar lá. E se ele tivesse ocultado alguma coisa, se ele tivesse botado uma cerinha, alguma rachadura dele, simplesmente a presença de Deus vinha, consumia, ele caía morto, e aquela corda era usada para quê? Para puxar o corpo daquela pessoa para fora.
Essa é uma forma como Deus se relacionava naquele tempo. E olha o que Paulo está falando aqui. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo Lugar, ou seja, entrar nesse lugar puro e exclusivo do sumo sacerdote, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus, quando foi transpassado, Jesus, quando se entregou por nós, Ele abre acesso para que eu e você venhamos ter experiência no Santíssimo Lugar, para que eu e você venhamos ser justificados pelo sangue de Jesus, amém? E aqui continua no versículo 22, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, ou seja, aproximamos-nos de Deus, sabe, sem nenhuma cera, sem ocultar nada, sem esconder nenhuma de nossas rachaduras, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Uau! Presta atenção nisso, só na aproximação sincera você será levado a um processo de purificação. E repare que eu estou fazendo aqui, cara, uma fundação maneira para a gente edificar uma casa maneira nessa noite, amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado, com Deus é sem cera, meu irmão, amém? Sem cera, para a gente realmente chegar na presença dele. Olha que interessante o que fala em Provérbios capítulo 22, versículo 11, não precisa abrir. Diz o seguinte: quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Quero fazer uma pergunta aqui: quem quer ser amigo do rei? Quem quer ser amigo do nosso rei Jesus Cristo? Amém? Então, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Amém? Chegar ao Senhor sincera, de forma sincera, é tudo que nós precisamos para ser tratados e moldados, para termos experiências maravilhosas com o Senhor, amém? Uma vida com Deus é marcada de sinais e maravilhas. E qual a diferença disso tudo? O sinal, ele vem para a edificação da fé. Sempre quando Deus ele quer dar um start na fé de alguém, ele emite um sinal. Pô, estou contigo. Agora, o milagre, ele é uma manifestação de poder, amém? Deus vem e bum, libera uma cura, você fala, caramba, olha só, cara, Deus é Deus, amém? Amados, ser sincero com Deus, muitas das vezes, é expor a sua fraqueza, e expor a fraqueza é tudo que Deus precisa, para que haja derramado o poder dele sobre a sua vida. Olha que interessante o que Paulo diz quando ele se vê vulnerável, expõe um momento de fraqueza. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Olha que interessante. Paulo ele começa a se ver encurralado, ele começa a ver chateado com algumas questões, ele começa a passar por umas situações um pouco desagradáveis. E olha só o que fala, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Reparem que muitos, durante muito tempo, achavam que esse espinho da carne era o que era uma hernia de disco, era uma dor que Paulo tinha na época e tudo mais, mas não. Se você vai no contexto do texto, você vê, ali muitos defendem que esse espinho da carne eram pessoas que estavam sendo levantadas contra a vida de Paulo. Porque olha só como continua aqui, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Então repara que ele estava num momento bom. Então para impedir que isso acontecesse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo rompesse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Só até aí.
Amados, você quer que o poder de Cristo repouse sobre você? Você quer que isso aconteça na tua vida? Então, primeiro, reconheça suas fraquezas. E segundo, coloque, sabe, para Ele as suas fraquezas. Sabe, se exponha na presença de Deus. Seja sincero com Deus. Deus, cara, isso aqui é meu calcanhar de Aquiles, isso aqui é o que eu estou fazendo de errado. Isso aqui, caramba, é minha luta. Presta atenção numa coisa, tentação não é pecado. Às vezes você tem tentações que estão, sabe, se arrastando uma vida inteira, sabe, ao teu lado. Você fala, caramba, quando que eu vou me libertar disso? De repente, amado, sinceramente, é capaz de você nunca ser liberto da sua tentação, porque tentação não é pecado. Tentação, cara, é uma fraqueza, sabe, é uma criptonita que você tem na carne por uma situação. Agora, o pecado não, o pecado é pecado. Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Mas, amados, olha para mim, se Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, o que dirá de nós? Nós vamos ser tentados para o resto da nossa vida. Agora, o que nós faremos com essa tentação é que vai definir tudo, sabe? É o próximo passo, amém? Vocês estão comigo? E se você está entendendo isso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Então reconheça suas fraquezas e coloca isso perante ao Senhor. Paulo aqui estava falando exatamente sobre um processo que ele estava vivendo com Deus. Ali ele estava se sentindo como se estivesse sendo espremido para ser aperfeiçoado. E ele estava num momento bom, ele fala, para eu não me vangloriar das revelações, ou seja, ele estava bombando ali nas coisas que ele estava fazendo com Deus, mas ele percebe que começa a vir um espinho na carne, sabe, como se algo viesse ali, sabe, para ficar cutucando ele. E você repara que durante 3 vezes, sabe, ele ora, ele busca o Senhor, ele clama a Deus, até ele entender que ele está vivendo um processo. E processos, amados, eles servem para nos amadurecer. Processos servem para nos impulsionar, sabe, a um novo tempo em nossas vidas, amém? E é sobre isso que eu quero, é sobre essa casa que eu quero falar essa noite, é sobre esse assunto que eu quero edificar aqui, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, para a gente entender um pouco mais daquilo que Deus quer nos ministrar nessa noite. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, do versículo 12, a gente vai degustando aí até o final, amém? Êxodo, logo no início da Bíblia, capítulo 33. Olha que interessante que Moisés passou. Só para vocês entenderem aqui, Moisés era amigo do rei, amém? Moisés era um cara muito próximo de Deus, tinha muita experiência com o Senhor, sabe? Porque Moisés sempre se chegava a ele sem cera, sabe? Não queria saber, mostrava as suas fraquezas, mostrava os seus problemas. E nesse trecho aqui, Moisés estava na sua trajetória, conduzindo um povo rumo à terra de Canaã, era o início desse processo, mas ele se vê meio perdido com tantos desafios e questões, sabe? Então ele se achega na presença de Deus e sem cera alguma, ele expõe sua fraqueza e olha só o que acontece. Vamos lá, você que já estava lendo aí, está meio perdido, só estava explanando aqui, vamos ler agora. Êxodo capítulo 33, versículo 12, diz o seguinte: disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Repare que ele está meio que num conflito. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado, mas me vês com agrado, revela, com agrado, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça, eu continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Olha a resposta que Deus deu para ele, versículo 14, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Só que Moisés continua esse diálogo, mergulhando, sabe, em seus conflitos, incertezas, até que uma hora ele pede um sinal a Deus. Eu não vou ler tudo aqui para não ficar muito grande, amém? Olha o que acontece no versículo 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E ele pede um sinal para Deus. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E Deus, ele deu meio que um alto lá para Moisés. Moisés,
Eu sei que você está vivendo um conflito existencial. Eu sei que você está meio aí, meu irmão, meio barro, meio tijolo, mas presta atenção. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem tiver compaixão. O que significa? Meu irmão, a autoridade está sobre mim. Fica na tua. Eu sou a autoridade. Eu que tenho que estar na frente das coisas. E olha como ele continua aqui, ó. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim. Cara, olha que lindo. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Amados, quem é a rocha eterna? Jesus Cristo. Então repare que Deus, ele começa ali a gerar um paralelo começa ali nas entrelinhas já a falar, sabe, de uma rocha eterna. E começa a falar: meu irmão, presta atenção nisso, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amados, eu quero meditar um pouco sobre esse processo chamado fenda da rocha. No momento que ele fala: eu colocarei numa fenda da rocha, eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Sabemos que a rocha, onde Deus ele começa a falar: vem para perto de mim, eu vou te trazer esse lugar. Essa rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a habitar ali num mover espiritual com Deus. Lógico, ele estava falando com o próprio Deus. E eu quero falar um pouco sobre essa fenda da rocha, o lugar de preparação, o lugar onde Deus leva as nossas vidas a viver um processo, quando nós nos achegamos até Ele sem cera, sem, sabe, ocultar as rachaduras que existem em nossas vidas. Amém? Entrar na fenda da rocha é se deixar ser espremido por Deus. Antes você estava à frente, sabe, tinha todo o controle e você viu fraco por isso. Agora você permite sair de cena para que Ele tome o controle das coisas. Amém? Antes eu estava lá, assim como estava Paulo, bombando na revelação. Eu sou o cara que tem revelação, eu estou o cara que está na frente, eu estou o cara, olha só, as coisas estão acontecendo, estou fazendo pela minha própria força. Só que você, cara, quando você vai para a frente da rocha, você sai de cena e você percebe que, por tentar fazer tudo pela sua própria força, você se vê fraco, você vê meio perdido, e esse é o momento onde você se recolhe. Vamos lá. Fenda da rocha significa entender os processos da sua fraqueza e entender que Deus precisa trabalhar isso aí. Amém? Observe que nesse local, aparentemente você se vê encurralado, mas se você parar para analisar a fundo, fenda da rocha é o local de maior proteção, porque antes você estava na frente, você estava tomando burdoada, você estava ali, meu irmão, sabe, em meio a um monte de conflito, em meio a um monte de situação, sem saber o que ia fazer. Só que na fenda da rocha, você percebe que Deus, ele te levou para um lugar, e ali Ele te protegeu, te tirou um pouco de cena. Amém? E por que é um lugar de maior proteção? Porque é nesse momento que Deus coloca a sua mão sobre a nossa vida e nos protege. Eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar, ou seja, até que eu tenha efetuado todo o processo para estar na frente novamente da tua vida. Uau! Às vezes passamos por coisas, sabe, que nos sentimos como se Deus tivesse nos empurrado para a fenda. No primeiro momento somos tomados por um sentimento de estarmos encurralados, abatidos, mas se pararmos para analisar, na verdade a fenda serviu para nos proteger de mais ataques, porque ali a mão de Deus nos cobria. Olha o que fala em Salmos 40, versículo 2, não precisa abrir. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Amados, fenda da rocha é exatamente o momento onde Deus tira a gente do atoleiro que nós mesmos nos colocamos e fala: vem cá,
Vem cá que eu vou te colocar num lugar seguro, amém? E se isso tem acontecido com a tua vida, dê uma salva de palmas ao Senhor. Fenda da rocha também significa lugar de reflexão. É ali o momento onde nada pode tirar o foco, sabe, do seu processo de aprendizagem. Ou seja, enquanto você está ali, você não consegue pensar em outra coisa até que tudo se resolva. Sabe, quando você está envolvido, sabe, no sentimento, você fala, caramba, sabe, e você está naquela fenda, você está focado para, sabe, para que tudo venha se resolver, para que tudo venha, sabe, se concretizar. Sabe, você até tenta, mas nada rouba a sua atenção, e quando termina esse momento, você repara o quanto cresceu e amadureceu, estando naquele lugar chamado Fenda da Rocha. E você começa a entender que não poderia ter sido diferente. Quando você estava lá, preso, pensando, caramba, o que está acontecendo, tem que resolver. Você se sente assim, cara, mas depois que você passa por um outro momento, você fala, cara, como aquele momento foi importante, como eu cresci e amadureci, como aquilo foi fundamental. E reparem que foi exatamente esse momento de reflexão perante a sua fraqueza que levou Paulo a clamar ao Senhor 3 vezes para mais, sabe, a concluir que Deus se aperfeiçoava em sua fraqueza. Foi ali no momento de reflexão. Olha só que interessante, a gente leu aqui do 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, não precisa abrir. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então ele já está ali, ó, eu me gloriarei. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, quando estou na fenda é que vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Uau. Momento algum Paulo fala, quando eu tomei um Tilenol, quando eu tomei um analgésicozinho, um anti-inflamatório, ele não estava falando de dor física, ele estava falando de lutas que ele passava, de processos que ele estava passando com Deus. Ele fala de quê? Ele fala sobre insultos, necessidades, perseguições e angústias. Ele não falou de dor física. Só que aquilo tudo foi importante, porque ele falou, cara, quando eu estava fraco, é que eu estava forte. Amém? Amados, o Evangelho é marcado por sinais e maravilhas, ou seja, com o poder de Cristo repousando, vindo sobre as nossas vidas. Amém? Agora, como você quer viver isso, se primeiro você não expor a sua fraqueza? Como você quer experimentar o poder de Deus, se Deus, ele de repente, para você, ele não tem nem o que trabalhar na tua vida, para você está tudo muito bom, tudo muito bem. Deus maravilhoso, poderoso, Senhor de todas as coisas, me coloca aos seus pés, está tudo muito bom, minha vida está maravilhosa, eu não tenho nada que eu precise mudar mais. Sabe o que você, meu irmão, pelo amor de Deus, sem cera, meu irmão, Deus, casa está caindo, estou passando mó estreito, estou sentindo, cara, a vontade que eu tenho de matar fulano. Caramba, Deus, agora essa, olha só o sentimento que eu estou, caramba, eu estou com o Senhor há quanto tempo, olha só o sentimento que eu estou tendo no meu peito, caramba, Senhor, mais uma vez eu fiquei fazendo fofoca, eu falei coisa feia, sabe, caramba, Senhor, eu me envolvi em corrupção, sabe, caramba, Deus, caramba, eu sou casado, me envolvi em um site pornográfico. Cara, é sincera, meu irmão. Você quer ser trabalhado por Deus? Você quer, sabe, ter uma vida transformada? Você quer ver os sinais e maravilhas acompanhando a sua vida? Sincera. Sincera. Sem tentar se justificar. Mas é que eu estava. Meu irmão, a palavra de Deus fala que Deus, ele não libera a tentação se você não possa suportar. Então não adianta você ficar com a sua cerinha, ai Deus, eu estava, sabe como é que é, né? Ai meu Deus, não adianta, é sincera, meu irmão. Deus, esse é meu calcanhar de Aquiles, é isso aqui, essa é a minha fraqueza. Se eu der mole, eu caio de verdade. Então, cara, é sincera, trabalhe, me coloca na fenda da rocha, não aguento mais, vai, me ajuda nisso aí, toma conta, vai na frente, sabe? Amém?
Todos os que viveram coisas extraordinárias com Deus, antes apresentaram suas fraquezas a Ele. Então, preste atenção nisso. Primeiro, pare de se esconder na cera, coloca a sua dificuldade perante a Deus. Segundo, deixa Deus espremer você na fenda para tratar tudo que precisa ser tratado. E três, deixa Ele tomar as rédeas da situação e da sua vida. Amém? Moisés, quando saiu da fenda, a única visão que ele teve foi das costas de Deus. Sabe por quê? Olha como fala aqui, ó, como lemos, 33, versículo 23. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Sabe o que isso que me ensina? Deus, quando Moisés sai da fenda da rocha, tratado, trabalhado por Deus, Deus não está mais atrás, Ele está à frente, amém? Deus está conduzindo. Antes você tentava conduzir as coisas, e foi exatamente isso que te levou à fraqueza. Só que agora, depois da fenda da rocha, depois do lugar onde você foi preparado, Deus na frente, Deus está no controle, após todo esse processo de fenda, amém? E é isso que Deus quer para mim e para a sua vida, quando nós entramos na presença dEle, sem cera, sem ocultar nossas fraquezas, nossas rachaduras, amém? Agora, sou tratado por Deus. Deus está na frente, de novo, tomando o controle da minha vida, tomando o controle das coisas. E o que Deus quer te ministrar nessa noite? Deus não está atrás de gente perfeita, Deus está atrás de gente sincera, Deus está atrás de corações sinceros. Ministério de Louvor, já fica de pé. Deus está atrás de pessoas que chegam e apresentam as suas fraquezas, para aí sim, Ele vem repousar o seu poder, amém? Entre na presença de Deus, sincera, para que Ele possa trabalhar as suas fraquezas, para tomar a frente da sua vida de novo. Pare de lutar com Deus, pare, sabe, de deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje. Pare de deixar, não, eu só vou me firmar, eu só vou, sabe, me dedicar verdadeiramente quando isso acontecer, quando, sabe, eu me libertar daquilo. Não! Você precisa dar o passo para Deus fazer a obra. Deus, Ele quer fazer a obra, Ele quer trabalhar na tua vida. Pare de lutar com Deus. Se você está aqui nessa noite, não foi você que marcou, sabe, um encontro na tua agenda, eu vou lá no domingo, não. Deus, Ele te trouxe até aqui para falar, o tempo é agora, a sua hora chegou. Pare de ficar na minha frente, deixa eu te colocar nessa fenda, deixa eu tomar a frente de tudo novamente, deixa, sabe, eu reinar sobre a tua vida. Não adianta você querer o trono e não querer o rei, não adianta você querer o reino e não querer o Senhor do reino. Ele quer reinar, Ele quer estar à tua frente, Ele quer que você, sabe, chegue de forma sincera, para você ser amigo do rei. Ele quer reinar sobre você, Ele quer estar à frente de todas as coisas. Se for preciso deixar Ele te espremer, deixa Ele colocar a mão sobre a sua vida, deixa Ele colocar você sobre a fenda, para você ser tratado, trabalhado, e Ele tomar o controle novamente. Essa é uma noite de restauração, é uma noite de sinais e maravilhas. É uma noite que a única coisa que Deus precisa é saber qual é a sua fraqueza. E se você está nesse lugar e você sente um chamado de Deus para a tua vida, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Mas é sincera, é de forma sincera. Mostre as suas rachaduras para Deus, mostre as suas fraquezas, mostre para Ele aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser tratado em você. Ele canta. É como se eu pudesse ouvir a tua voz todo dia. Sincera, sincera, meu irmão, minha irmã. Com cera você não vai a lugar nenhum.
A palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. O momento, sabe, de se achegar à presença de Deus sincera, é o momento onde os escolhidos prevalecem, os chamados vão embora. Fala, caramba, eu não quero esse tipo de tratamento. Eu quero te ensinar uma coisa. Quando Deus te chama, Deus fala, venha como estás. Quando Deus te chama, Ele fala, cara, chega aí, vamos junto, eu estou com você. Só que nesse momento Ele mostra para você quem Ele é. Ele fala, esse sou eu. E no segundo momento, o que Ele faz? Então peraí, você já chegou, você já me conheceu, você já sabe quem eu sou, você sabe que eu amo você demais. Agora eu quero que você corresponda com esse amor. E corresponder com esse amor, meu irmão, significa você aí então entrar no segundo momento com Ele. Um momento onde você pega a sua mochila, a sua bagagem de vida, você abre e você começa a lavar as coisas. Você começa a lavar toda aquela roupagem, tudo aquilo, cara, que estava sujo. E esse é o momento que os escolhidos se permitem fazer. Deixa Deus lavar a roupa. Deixa Deus se espremer nessa fenda. Deixa Deus trabalhar. É sincera. Você é um vaso de valor para Deus. Oh, oh. Você é um vaso de valor. Sincera. 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 Você que está aqui nessa igreja pela primeira vez ou está vindo há pouco tempo aqui, durante essa palavra parece que Deus, Ele foi lá no seu interior, foi lá no teu coração. É como se Ele pegasse teu coração e espremesse e falasse, filho meu, filha minha, é um novo tempo na tua vida. Agora é sincera. Agora é sincera. Mostre-me suas fraquezas que eu te mostrarei o meu poder. Mostre-me suas fraquezas que eu te mostrarei o meu poder. Se nessa noite você quer entregar a sua vida ao Senhor, se nessa noite você quer se entregar para ser tratado por Deus, para que você venha experimentar o poder de Deus na tua vida, aonde você estiver, levante sua mão direita bem alto. Aonde você estiver, levante sua mão direita bem alto. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando, sabe, para algo novo com você. Ei. Vocês que levantaram suas mãos, declare repete essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, é sincera, eu me entrego verdadeiramente aos seus pés. Eu peço ao Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Nessa noite, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Sincera. 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 Se coloca na presença dele. Vem libertar o meu coração. Deus está andando em nosso meio. Libertar o meu coração.
Fale com Ele no pessoal. Fale com Ele no pessoal. Deus, essa é minha fraqueza. Essa é minha fraqueza. Foi isso que Paulo entendeu. Foi isso que Moisés entendeu. Venha que eu te colocarei sobre uma rocha. Jesus é a nossa rocha. Ele está trabalhando em nossas vidas, na sua fenda, abraçando as nossas vidas. Liberta-me, Senhor! Vem libertar o meu coração. Vem libertar o meu coração com teu fogo, com teu fogo, com teu fogo. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Há um vento novo. Há um sopro novo do Espírito Santo. Você que sente que vai ser batizado no Espírito Santo de Deus. Você já apresentou sua fraqueza a Ele. Agora deixa Ele te batizar. Abre a tua boca. Libera. Sou um vaso pronto para ser quebrado. Sou um vaso pronto para ser moldado. Sou um vaso pronto para ser queimado pela chama do teu Espírito. Sou um vaso pronto para ser quebrado. Sou um vaso pronto para ser moldado. Sou um vaso pronto para ser queimado pelo Espírito. Vem libertar! Vem libertar o meu coração. Com teu fogo, vem libertar o meu coração. Vem libertar o meu coração. Vem libertar o meu coração com teu fogo. Xarabababasore andarabashea, erabababasore andabashea, orababasere andabashea, rababasore arache, rabasore arababashea. Oh, o Espírito Santo se movimenta nesse lugar. Sou um vaso pronto para ser quebrado. Sou um vaso pronto para ser moldado. Sou um vaso pronto para ser queimado pelo Espírito. Sou um vaso pronto para ser quebrado. Sou um vaso pronto para ser tomado. Sou um vaso pronto para ser tocado pelo Espírito. Vem libertar o meu coração. Vem libertar. Sem cera. Eu preciso falar mais uma coisa aqui. Então, primeiro você reconheceu sua fraqueza. Depois você se deixou ser trabalhado por Deus. Depois Ele tomou conta da sua vida. Agora você entra numa nova etapa. Preste atenção nisso. Dê testemunho da obra que Deus está fazendo na sua vida. E eu entendo que esse é um tempo
onde muita gente está sendo tocada pelo testemunho daquilo que Deus está fazendo. Eu entendo que é um tempo onde nós, e quando eu falo nós, eu falo vocês, não instituição, mas eu falo, sabe, pessoas, vidas, você precisa ir nas suas mídias sociais, dar testemunho daquilo que Deus tem feito, nesse processo, sabe, dos seus sucessos, das suas vitórias, e você precisa ligar, fazer uma conexão do seu testemunho, daquilo que Deus está fazendo, a uma igreja, a um local, um lugar onde Deus, uma casa onde Deus te chamou para habitar. De repente essa casa não é o Bola de Neve, você está aqui, sabe, só para receber uma palavra, mas você vai fazer isso na sua igreja local, no lugar que você ama. Você vai dar testemunho, porque eu tenho visto, eu tenho percebido de pessoas que foram tocadas por testemunhos, de pessoas que elas nem conheciam, mas ouviu, sabe, aquilo que Deus estava fazendo e falou: cara, eu preciso disso, eu quero ir até esse lugar, eu quero ir até essa igreja, eu preciso que isso que aconteceu nessa vida aconteça na minha vida também. Preste atenção numa coisa, a Bíblia é um celeiro de testemunhos de pessoas que expuseram suas fraquezas para Deus e viveram sinais e maravilhas. Todos esses testemunhos nos chocam e nos levam a Jesus. E todo o propósito de estarmos como igreja não é só sobre edificação pessoal, mas é ser tocados para tocar nossas novas vidas. Por isso que você deve testemunhar a obra que Deus tem feito em você. Só que se atente para isso, preste atenção. Seu testemunho tem que ter 3 etapas. A primeira: conte sobre o tempo que você estava à frente de Deus, tentando fazer na sua própria força, ou seja, o seu insucesso. Segunda etapa: conte o tempo que você experimentou na fenda e o que aquilo significou para você. Contar o processo de transformação, o processo como você foi tratado. E a terceira etapa: no seu testemunho, nunca esqueça de falar como foi o momento, a partir do momento que Ele passou à sua frente e tomou o domínio de todas as coisas. Ou seja, conte o seu sucesso em Deus, conte os sinais e maravilhas, aquilo que Deus fez. Às vezes nós ouvimos muito testemunho falando só do tempo de perdição, do tempo que não sei o que, e pouco se fala daquilo que Deus fez. Você precisa falar para o mundo ouvir aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua história. Falar dos insucessos, falar do trabalhar, mas falar do agir, do sobrenatural, da conquista, amém? Dê o seu testemunho. Lembre-se de uma coisa: com Deus é sem cera, é sem, sabe, cera. Com Deus é na sinceridade, amém? Então eu quero que você faça parte desse mover nessa semana, nesse mês, a partir de agora, pro resto da tua vida. Quando você tiver um testemunho, você tiver uma experiência, não guarde para você. Testemunho que guarda para o coração não é testemunho. Não é testemunho. Testemunho, ele precisa ser vivido e para ser explanado, para que gere isso em outras vidas, toque em outras vidas. Amém? Levante sua mão bem alto. Repete isso comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que está no céu. E a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Levante sua mão direita bem alto. Eu, como servo e ministro de Deus vivo, eu te abençoo por um tempo sem cera, por um tempo, sabe, de tratamento, um tempo de levantar, um tempo de cura interior e libertação. Vai na paz e que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa. Glória a Deus. Fala, galera, aqui é o pastor Marini. Quero te agradecer por você estar comigo aqui até o final. Espero que essa mensagem edifique a tua vida. E eu quero te fazer um convite muito especial. Entra lá no meu canal, se inscreve no canal, sabe?
dá um like no vídeo que você acabou de assistir, faz um comentário que agrade o coração do Senhor, um comentário bem legal para ficar lá registrado, e mais também, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Assim como você foi edificado, eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e terão resposta dos céus para suas vidas. Vamos junto nessa corrente comigo, tá? Se você também quiser me conhecer mais, eu estou no Instagram, no @rodrigo.marini, tá bom, galera? Amo muito a vida de cada um de vocês, espero, ter edificado muito a sua vida, e vamos estar junto aí, tá? Um forte abraço para você, Deus abençoe.